Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago Luiz e nessa apresentação vou mostrar como fazer a configuração de permissões do tipo NTFS. Então, primeiramente, a gente vai utilizar aqui o servidor chamado DC1 para armazenar a pasta compartilhada. Tá? Essa pasta ela já está criada aqui no meu C2 pontos e já está compartilhada. E é dentro dessa pasta que a gente vai criar os arquivos ou pastas e em cima deles a gente vai configurar as permissões. Eu tenho um outro host que é o meu CLI1, é um cliente. Esse cliente já está logado com um usuário chamado Luiz, e é esse usuário que a gente vai utilizar para ver os resultados das configurações que a gente vai implementar lá no lado do servidor. Tá? Então, primeiramente, eu vou digitar aqui ó, dc01 barra, e eu já vejo aqui o compartilhamento dados, que é aquela pasta que eu mostrei para vocês agora há pouco. E vou voltar para o meu DC e vou criar uma pasta aqui chamada arquivos. E dentro dela eu vou criar um arquivo de texto. Dentro dele eu vou colocar um conteúdo. E é com esse material que a gente vai estar trabalhando. Tá aí. Né? Bom, então primeiramente, deixa eu voltar lá no meu cliente. Eu já vejo a pasta arquivos lá. Ele consegue abrir, consegue acessar o arquivo. Né? Não configurei basicamente nada, não fiz configuração nenhuma, então as configurações que vocês estão vendo aí são as configurações padrão. Agora vamos dar uma olhadinha como é que funciona, como é que está configurado e o que alterar. Bom, para a gente ter acesso às permissões, a guia de permissões, basta clicar com o botão direito na pasta ou no arquivo, não importa, propriedades, e em seguida você vai na guia Security. Essa guia Security, essa área que a gente está vendo aqui em cima é chamada de ACL, né, de Access Control List. Essa Access Control List é uma lista de controle de acesso, como o nome sugere, e é nela que você vai cadastrar grupo ou usuário e aqui embaixo, na ACE, é onde você vai fazer as entradas. Né? Então é aqui onde você vai configurar quais permissões determinado usuário vai ter. Então a gente pode observar que acabei de criar essa pasta, como você viu agora há pouco, e eu já tenho uma série de permissões pré-definidas. Né? Tem aí, você está vendo aí o grupo Creator Owner, System, Administrator e Users. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar isso daqui. Eu vou clicar aqui em editar e vou remover. Veja que eu tento remover e ele diz o seguinte, olha, você não pode remover o Creator Owner porque esse objeto ele tem permissões que estão sendo herdadas do seu objeto pai. Então o que acontece? Por padrão, há uma herança de permissões que vem desde o objeto raiz, que é o C2 pontos, e vai se propagando para os demais objetos, a gente chama de objetos filhos. Essa pasta arquivos, como eu quero configurar ela e eu quero definir as permissões, eu vou fazer uma coisa chamada quebra de herança. Então a quebra de herança ela consiste em, aqui dentro de propriedades, guia security, deixa eu colocar essa tela um pouquinho para a esquerda, avançado, change permissions, tá? Essa quebra de herança consiste em desmarcar esse checkbox. Né? Aqui nesse checkbox diz incluir as permissões herdáveis do objeto pai? Não, não quero. Tá? Ah, mas esse objeto ele já tem permissões herdadas. O que você quer fazer com essas permissões que já foram herdadas? Você quer removê-las, e aí você vai ter que fazer a configuração do zero, ou vai adicionar, ou seja, você mantém as permissões do jeito que está, e desse ponto em diante você pode estar editando e personalizando. Bom, eu vou remover. Ok. Ele diz ali que, olha, você tem certeza, nem você mesmo vai ter permissão nessa pasta como administrador e tal. Bom, vou dizer que sim. Repare que essa pasta, o ícone dela mudou, agora aparece um cadeado indicando que eu não tenho permissão naquela pasta. Ok. O que eu vou fazer? Mesmo eu não tendo permissão na pasta, como eu estou logado como administrador, eu consigo pedir propriedades de novo, segurança e adicionar novos usuários, grupos, enfim. Tá? Então eu vou adicionar dois grupos aqui. Eu gosto de colocar o System
é o sistema, e coloco também o grupo domain admins, administradores do domínio. Pronto, esses dois grupos. Tá? System para itens do sistema que precisem, por algum motivo, ter acesso à pasta, enfim, backup, enfim, outras rotinas. O acesso ao sistema, essa pasta. E domain admins são os administradores do domínio. Então, vou colocar aqui a permissão de controle total, para sistema, a mesma coisa. Tá? Bom, se a gente for lá no nosso cliente, vou entrar na pasta dados, eu vejo a pasta arquivos, vou dar 2 cliques nela, eu não consigo. Ele diz aí que você não tem as permissões para acessar a pasta arquivos. Né? Não tem essas permissões por um motivo muito simples. Na guia segurança é dada a permissão apenas para sistema e para domain admins. Bom, então o usuário Luiz não é sistema, muito menos domain admins, então ele não consegue acessar. Para efeito de demonstração, eu vou adicionar, eu vou dar permissão só para o usuário Luiz. Tá? No ambiente de produção, no ambiente real, você colocaria, alinharia, reuniria esses usuários em grupos, poderia fazer um alinhamento de grupo, que é colocar um grupo dentro de outro. Enfim, você controlaria as permissões por grupo. Tá? Aqui, para facilitar, eu vou acabar usando o usuário. Então, vou adicionar na minha ACL, na minha lista de controle de acesso, o usuário Luiz. Tá aí. Tá? Então, por padrão, quando você adiciona um objeto, seja grupo, seja usuário, ele vai vir com essas 3 permissões: ler, listar conteúdo da pasta e ler e executar. Eu vou fazer a demonstração aqui para você, mostrando desde a menor permissão até a maior. Tá? Então, dessa lista, a menor permissão que eu tenho é listar conteúdo da pasta. Essa é a menor de todas. Tá? A gente vai ver por quê. Vou atribuir listar conteúdo da pasta, list folder contents, e vou até o usuário. Então, como eu dei lá listar conteúdo da pasta, o usuário agora consegue dar 2 cliques e entrar dentro da pasta e ver o conteúdo dela. Ver o conteúdo não quer dizer abrir os arquivos. Veja aí que você vai ter a mensagem de acesso negado. Listar conteúdo da pasta também não quer dizer criar novos arquivos. Né? Veja aí a mensagem dizendo que você não consegue. Deletar muito menos, né? Não consigo deletar o arquivo. Olha lá, não deixa deletar. Bom, então a próxima permissão é leitura, né? Read. O que é o read? O read é leitura. Ou seja, o usuário ele vai conseguir entrar na pasta arquivos, porque ele tem o list contained folder. E agora ele consegue abrir o arquivo e ver o conteúdo, ler o conteúdo, porque ele tem read. Né? Ele tem read. Vamos ver se ele consegue alterar um arquivo. Vamos fazer uma alteração. Vou tentar salvar e ele não deixa eu salvar. Né? Ele apresenta a tela aí para eu salvar, tentar salvar em um outro lugar. Então eu não consigo salvar. Tá? Vamos ver se eu consigo criar um arquivo novo. Tentando escrever, né? Não, também não consigo. Né? Então eu consigo ler. Já é alguma coisa. Agora eu quero ler e executar. Eu vi uma permissão lá, que ler e executar, qual que é a diferença, né? Veja aqui, eu tenho ler e aqui em cima eu tenho ler e executar. O ler e executar você vai utilizar quando o arquivo que você pretende que o usuário acesse, ele seja um executável. Né? Ele seja um executável e, sendo um executável, você quer permitir que o usuário o execute. Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui o read execute e vou colocar lá no cliente o executável da calculadora. Veja, eu tenho agora o arquivo de texto e tenho a calculadora. Então eu consigo abrir o arquivo de texto. Quando eu tento abrir a calculadora, é exibida a mim essa mensagem. Né? Essa mensagem diz o seguinte: olha, você não tem privilégios suficientes para fazer isso. Né? Então, se a gente voltar aqui no servidor, você vai observar que ele tem ler e listar conteúdo da pasta. Ele não tem executar. Então, para eu poder usar essa, para que eu possa permitir que o usuário execute a calculadora ou qualquer executável, eu tenho que dar a permissão ele de leitura e execução. Tá? Então, a gente vai perceber agora que ele consegue executar a calculadora.
ok? Tá aí a calculadora. Vamos voltar lá para o servidor. Eu tenho também aqui o write, né? O que é o write? O write é escrever. Então, escrever simplesmente é permitir que o meu usuário crie arquivos. Escreva. Então, eu posso criar um novo arquivo. Tá aí. Criei um novo arquivo e eu posso também alterar um arquivo existente. Tá aí, consegui salvar a alteração, tá? Pô, Thiago, mas você tentou colocar o nome ali, você não conseguiu, né? Para eu conseguir renomear um arquivo, para eu conseguir deletar um arquivo, eu tenho que ter uma outra permissão. Veja aí. Então vamos lá para a próxima, que é modificar. Tá aí. Modificar. Agora que eu tenho modificar, eu consigo fazer algumas coisas a mais. Por exemplo, modificar o documento. Modificar, mas de que forma? O conteúdo dele? Não. Modificar os seus atributos. O nome do arquivo, por exemplo, é um atributo, né? Então veja aí, consigo abrir, consigo salvar, tá? E consigo deletar o arquivo. Veja. Tá aí. Tá? Então eu consigo ler, eu consigo listar conteúdo da pasta, eu consigo ler, executar, modificar, né? Deletar o arquivo. Então eu consigo fazer tudo. Não, você consegue fazer quase tudo, ainda falta um item, né? Você veja aí que eu ainda tenho full control. Poxa, se eu consigo desde criar o arquivo até a sua deleção, passando pela edição, o que falta para que eu possa fazer tudo? O usuário com a permissão modificar, e é essa permissão no máximo que o seu usuário ele deve ter, ele não precisa ter full control, porque o full control vai permitir a ele fazer uma coisa muito particular e muito perigosa, né? Uma ação perigosa. Qual que é? Atribuir permissões a terceiros. Então, se eu vir aqui nas propriedades do arquivo, na guia segurança, eu vejo quem tem permissão. Até aí tudo bem. Só que o usuário não consegue editar e adicionar outros usuários, tá? Sei lá, vou colocar aqui um usuário administrador. Tá aí. Vou tentar aplicar e eu vou ter o acesso negado. Então o usuário não consegue alterar permissões. Então, a partir do momento que você deu full control para o seu usuário, ele vai poder alterar a guia security e vai conseguir dar permissão a terceiros. Qualquer permissão. Tá aí. Tá aí, permissão. Cadê o administrador? Tá aí, full control para ele. Pronto, ok, ok. Tá? Então, deixa eu cancelar aqui. Pedir propriedades do arquivo. Está aqui o administrator que não estava antes. Então, a permissão de controle total ela não deve ser atribuída ao usuário. Ah, mas estou com um problema na minha aplicação que tenta criar um arquivo e tal. Ela não deve ter controle total. O usuário não deve ter controle total, porque senão ele vai poder fazer muita coisa além daquilo que você gostaria e aí você perde o controle, o usuário pode fazer daí para frente o que ele quiser. Bom, pessoal, essa apresentação eu mostrei aí como fazer a configuração de permissões NTFS, tá? No vídeo anterior, se você não assistiu, assista. Eu mostrei como fazer a configuração de compartilhamento, tá? Okay? Então, antes da configuração das permissões, eu fiz também a configuração de compartilhamento, tá? Demonstrando, além de como compartilhar, como configurar permissões de compartilhamento, como mapear uma pasta no computador, no cliente. Tá legal? Bom, primeiramente agradecendo a audiência, tá? Se quiser mais informações, acesse o site thiagoluiz.com.br. Ao final dessa apresentação você vai ver os links para ingressar em redes sociais que a gente mantém, tanto do Facebook, no Twitter, onde a gente publica algumas informações extras, além da notificação de novos vídeos, novas publicações. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida sobre essa apresentação,
basta deixar um comentário exatamente no lugar onde você está assistindo esse vídeo agora, deixa um comentário e eu vou responder assim que possível, tá legal? Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até mais.